Então agora sim, bom dia a todos. Aqui estamos nós um bocadinho para falar de aromoterapia, sobre este tema que sem dúvida deve ter suscitado alguma curiosidade. Estarei aqui ao domingo de manhã para me ouvirem falar de óleos essenciais. Eu já estava aqui um bocadinho a introduzir que as minhas aulas habitualmente são ao domingo, nem sempre, mas habitualmente são ao domingo. Estas aulas abertas, acabam por haver outras aulas um bocadinho mais técnicas e um bocadinho mais químicas ou mais com protocolos mais direcionados, que acabam por ser um bocadinho mais exclusivas para quem já usa óleos essenciais, mas estas são de esclarecimento. Por isso é que eu às vezes até me repito, quem já vai assistindo às minhas aulas de domingo, há algumas coisas que não são novidade, que são repetição, mas a ideia é um bocadinho dizer a base das bases dos óleos essenciais, algumas questões de segurança, alguns critérios na escolha de qualidade, porque efetivamente vocês vão encontrar muita coisa à venda, mas nem tudo são óleos essenciais, nem tudo são óleos essenciais de qualidade. Para além disso, quando nós falamos de utilizar em crianças, quando falamos de utilizar no nosso dia-a-dia, também há alguns cuidados de saúde a ter, daí esta aula ser aberta a toda a gente para, independentemente de usarem uma marca, de usarem outra, basta estarem com a curiosidade de conhecer os óleos essenciais e começar a utilizá-los para perceber que não é tudo igual, o que está no mercado não é tudo igual. E daí esta aula ser aberta também nesse sentido. Por isso sejam bem-vindos, seja no Instagram, seja aqui através do Zoom, que eu estou a dar aula no Zoom pela questão do PowerPoint, podem colocar as vossas questões no bate-papo. Se por acaso também virem a gravação posteriormente no YouTube, também podem, através do YouTube, ir colocando as vossas questões. Estou só aqui a ouvir um bocadinho de barulho, que depois é estas. Deixa-me só aqui ver. Ativar mudo. Ok, pronto. Por isso, vamos então, começando. Eu gosto sempre de me apresentar, não sei se todos me conhecem, se calhar muitos de vocês conhecem, mas seja no Instagram, seja aqui pelo Zoom, vou-me apresentar rapidamente. O meu nome é Ana Júlia, sou Ana Rita Júlia, eu sou de Leiria, não é? Porque fomos começando aqui esta sessão, esta partilha, por saber de onde é que vocês falavam, aqui um bocadinho de todo o mundo. Estou em Portugal, não é? Sou de Leiria. Eu um bocadinho naquilo que eu faço no meu dia-a-dia, sou psicóloga, sou formadora e sou mãe de 3 filhos. E gosto sempre de começar por explicar que foi, se calhar à semelhança de muitas pessoas que aqui estão, pelos meus filhos comecei um bocadinho a interessar-me por esta vontade de querer fazer um bocadinho diferente, não é? Dar-lhes o melhor, no fundo a maternidade é isso, é querer dar o melhor aos nossos filhos. E foi efetivamente por aí que comecei a pesquisar um bocadinho estas ditas terapias, que eu lhes chamo sempre complementares, não chamo alternativas, chamo sempre complementares, no sentido que são complemento à terapia dita alopática. Para além disso, ao ser psicóloga, não é? Ao ser terapeuta, nós também vamos tentando, e acho que quem estiver aí que seja terapeuta, trabalhe nestas áreas, sem dúvida que vai se identificar, nós queremos sempre encontrar novas estratégias, novas ferramentas para ajudar as pessoas que nós acompanhamos. E então um bocadinho nesta busca de ajudar os outros e também nos ajudarmos a nós próprios, também nos apoiarmos também, quer ao nível físico, quer ao nível emocional, mas sobretudo neste caso pela questão do meu filho, comecei com a ideia de alguma forma o apoiar, sobretudo o meu filho mais velho, que tinha muitas questões respiratórias, atualmente é asmático, de o ajudar efetivamente no reforço do sistema imunitário e tentar ao máximo evitar as crises que ele tinha com alguma regularidade. Ele tomava uma medicação, se um termo grande, mas uma medicação profilática durante todo o ano para evitar as crises, para não ter de fazer a bomba durante a noite. E o que é certo é que apesar de algumas tentativas, juntamente com o pediatra, para reduzir essa medicação, não estávamos a conseguir. E então daí um bocadinho a minha vontade de tentar encontrar algumas alternativas. Confesso que experimentei um bocadinho de tudo, cheguei a experimentar a homeopatia, outras coisas, mas também pensei, eu como mãe também tenho de fazer alguma coisa, também eu tenho de ajudar de alguma forma. Eu na altura, eu já era instrutora de massagem infantil, não sei se vocês conhecem, o método Chantal, para aliviar as cólicas dos bebés e para ajudar então no tal reforço também do sistema imunitário, promover o desenvolvimento cognitivo, físico, já tinha um bocadinho essa curiosidade e para mim o toque era efetivamente muito importante. E então fui fazer uma formação ainda um pouco longa, que se calhar alguns colegas estão também por aí, que também fizeram formação comigo, de reflexologia, uma formação durante o ano onde tive efetivamente as grandes bases teóricas, eu costumo dizer que as grandes bases teóricas da anatomia e tudo foi nessa formação. E foi o meu primeiro contato com os óleos essenciais, com a aromaterapia. E posso-vos dizer que percebi logo que em termos de consultas, em termos de intervenção, que não ia conseguir voltar a fazer igual. Porquê? Porque se eu estava a falar com alguém que tinha problemas ou de ansiedade ou de sono, eu percebia rapidamente,
espera aí, ou com a questão da reflexologia, eu havia aí alguns pontos que gostava de tocar e que sei que poderiam ajudar a reduzir essa ansiedade, quer através dos óleos essenciais, eu percebia, espera aí, que os óleos essenciais podem também ajudar aqui ao nível destas crises de ansiedade, seja ao nível do sono, que podem sem dúvida ajudar. E então percebi que ao nível também terapêutico, que não poderia voltar atrás e que tinha de fazer aqui também alguns ajustes na forma como atuava como psicóloga. O que é certo é que também nestas pesquisas de internet, eu já usava óleos nacionais habitualmente, mas com o meu filho mais velho, pela questão do asma, eu ficava sempre muito receosa, porque sabendo um bocadinho nestas bases mais sustentadas do que a aromoterapia, também sabemos que há alguns óleos que são contraindicados para pessoas que são asmáticas, então com ele eu ficava sempre muito receosa em utilizar os óleos essenciais. Até que efetivamente me cruzei com a do Terra online e percebi que tinham aqui algum apoio terapêutico, tinham aqui também um médico que estava por trás também da utilização destes mesmos óleos essenciais e que havia em particular uma mistura respiratória que recomendavam efetivamente para questões de asma e que poderia de alguma forma me ajudar, para além de outras misturas, sistema imunitário. Bem, eu fiquei super empolgada, que eu preciso experimentar isto. E o que é certo é que na primeira noite que eu utilizei os óleos essenciais no difusor e aquilo que eu fazia habitualmente, que era dar a tal medicação profilática ao meu filho para evitar as crises, o que é certo é que nessa noite ele não precisou de fazer bomba. Eu, boa, vamos experimentar mais uma vez. E assim foi. E o que é certo é que aquela medicação profilática que me custava um balúrdio todos os meses, consegui pô-la de parte e nunca mais a voltei a comprar. Isto para vos dizer o quê? Que efetivamente, ainda ontem fazíamos aqui uma live também com o João, está aqui também a Teresa a assistir, uma live também muito interessante com o professor de Educação Física, que se puderem também vão assistir no Instagram, mas que falávamos um bocadinho disto, ou seja, que há uma vida antes dos óleos e depois dos óleos, em que a partir do momento que nós começamos a usar os óleos essenciais, começa sem dúvida a ser a nossa primeira linha de atuação, ou seja, se há uma criança que tem uma dor de garganta, tem os dentes a doer, tem uma dor de cabeça, criança ou adulto, qualquer um de nós, a nossa primeira linha de atuação começa a ser sempre primeiro os óleos. Não quer dizer que não funcionando, havendo agravamento dos sintomas, não percebendo muito bem o que se está a passar, que nós não vamos ao médico, não vamos ao pediatra, não vamos às urgências, fazemos exatamente tudo igual a qualquer pai, mãe que esteja desse lado, ou mesmo a tratar de si. A única diferença é mesmo essa, é a linha da prevenção e a primeira linha de atuação, ok? E daí um bocadinho esta curiosidade de perceber e de apoiar outras pessoas e ao ver um bocadinho os óleos, que eu digo sempre, isto não é magia, isto é química pura, e está aqui agora uma amiga que eu vi entrar, a Ana Chaves, isto é química pura, não é? E se calhar quem é de química saberá melhor que eu, não é? Os monoterpenos, não é? Os cavacrols, não é? Que as moléculas constituem os óleos essenciais e que de alguma forma ao nível da nossa saúde, do nosso ambiente solar tem esse mesmo impacto. E daí que ao ver esses resultados eu senti efetivamente necessidade de saber mais e poder apoiar as pessoas que confiavam em mim também para começar a usar os óleos essenciais e comecei a sentir necessidade de fazer mais formação e de alguma forma ir partilhando com as pessoas que estão desse lado também aquilo que eu ia aprendendo. De qualquer forma, o que eu gosto sempre de esclarecer, aquilo que eu estou aqui a falar, okay, não estamos todos a falar de uma nova moda. Ou seja, efetivamente as redes sociais dão um bocadinho um impacto, uma visibilidade maior ao mudar a homoterapia, mas aquilo que nós estamos a falar não é novidade absolutamente nenhuma. Ou seja, nós estamos a falar de um conhecimento ancestral e que muitas vezes nós formos a ver... Isto também a envolvência. Só aqui peço desculpa, mas eu vou ter mesmo de fechar aqui o som, senão vai estar sempre a ativar. Desativar os sons e não permitir, senão... Depois no fim eu permito-vos novamente, mas podem ir escrevendo sempre no bate-papo e no Instagram também. Mas como eu estava a dizer, este dito conhecimento ancestral, efetivamente, se nós formos a ver as nossas mães e as nossas avós, muitas delas já usavam estas ditas mesinhas que são aromoterapia. E no fundo, quando as pessoas me dizem, os óleos essenciais não funcionam, não sei porque é que usas isso, a aromaterapia, antes de mais, tem uma coisa espetacular, que vocês não precisam de acreditar para eles funcionarem, porque vocês inalam óleo, aplicam óleo e ele vai funcionar independentemente de vocês acreditarem ou não, porque como eu estava a dizer, é química pura, por isso não há toda essa questão do efeito placebo, de eu preciso de acreditar para a coisa funcionar, ok? Precisam de o utilizar, não é? Com alguma consistência, depois em algumas situações, mas de acreditar não precisam. Mas para além disso, o que eu digo é que quando as pessoas me dizem isso agora é uma nova moda, os óleos essenciais isso não funciona, eu dou exemplos muito simples. Então, mas quando era pequena a tua mãe não te fazia também uma panela com umas folhas de eucalipto? Quando estás com a garganta a arranhar, tu não fazes um chazinho e pões umas cascas de limão? Isso é aromaterapia pura, ok?
ou seja, aquilo que as nossas mães, as nossas avós já faziam, aquelas mesinhas caseiras, não é? Estas mesinhas ancestrais, no fundo nós, se formos a ver, nós já usávamos. O que estamos aqui a falar é de uma forma, na minha opinião, e eu por acaso falava disso ontem e hoje vou reforçar, bem, na minha opinião é muito mais seguro utilizar um óleo essencial em frasco do que efetivamente irmos à natureza neste momento buscar muitas destas ervas e muitas destas plantas. Porquê? Por questões de poluição, por questões dos próprios solos, de onde é que nós vamos extrair aquela mesma erva, aquela mesma planta, aquele mesmo fruto, okay? E efetivamente em termos de propriedades depois podem não ser os melhores que nós pretendemos para aquela mesma solução. Mas no fundo é o conhecimento ancestral que está ali, ok? Podemos falar já no Antigo Egito, na Grécia Antiga, não é? Vimos imensos indícios de que os óleos essenciais eram utilizados para fins terapêuticos, para fins medicinais, não é? Que o grande pai da medicina que também já usava na Grécia Antiga e que pedia para defumar determinadas plantas para reforço do sistema imunitário, para evitar a propagação das pestes que na altura se enfrentavam. Isto porque no fundo o mundo é cíclico, não é? E vamos enfrentando diferentes desafios e que se calhar as soluções estão cá, não é? O mundo tem tudo para nos prejudicar, para nos beneficiar, no fundo o mundo é este que temos, não é? Então vou explicar um bocadinho o que é um óleo essencial para vocês também perceberem e continuo também em direto para vocês terem uma ideia do que é isto, um óleo essencial. Okay? Eu gosto sempre de esclarecer que aquilo que eu estou a falar são óleos essenciais, não são essências, não são cheirinhos, okay? Eu estou a falar de uma coisa completamente diferente. Okay? Um óleo essencial é efetivamente isso, é a componente aromática que pode ser extraída de uma determinada planta. Em termos visuais, eu dou a imagem de pressionarmos uma cascazinha de limão e sai um óleo, isso é óleo essencial de limão. Eu por acaso não tenho agora aqui o limão, tenho a lima, mas se eu pegar num frasquinho deste, o que isto tem é 35, 40, neste caso limas, mas são limões cortados finamente e cujas cascas são prensadas a frio, precisamente também para não prejudicar esse mesmo óleo que é extraído, não é? Isto há uma série de cuidados em termos de qualidade que são efetivamente muito importantes, mas que através da tal prensão faz-se a extração desse mesmo óleo essencial. E porquê que este óleo essencial então é tão essencial, tão importante? Porque efetivamente as plantas são dos poucos seres vivos que não podem fugir para lutar contra os invasores, contra as pestes que os possam atacar. Então é exatamente por isso que as plantas, por questões de sobrevivência, produzem esses mesmos óleos essenciais. O que os animais, incluindo os humanos, começaram a perceber é que de alguma forma poderiam beneficiar dessas mesmas plantas, desses mesmos óleos essenciais para tratar também eles as suas próprias maleitas. Então tínhamos, por exemplo, histórias de macacos que se roçavam em determinadas árvores, não é, da copaíba, por exemplo, para aliviar questões de pele, não é? Os seres humanos ou os gatos, os cães comem muitas vezes ervas na rua porque andam assim malzito da barriga, não é? E no fundo foi um bocadinho esta combinação entre os diferentes seres vivos, precisamente para se apoiarem a resolver as maleitas que iam surgindo. Okay? Por isso vocês podem perceber aí, até por essa imagem, tem uma folha de hortelã-pimenta, as tais bolsas que formam os óleos e que no fundo, rebentando, libertam esse mesmo óleo essencial. Falei aqui de preensão a frio, mas, por exemplo, há outras plantas, no caso de serem flores, de serem raízes, de serem resinas, a extração se calhar já tem de ser feita de uma forma um bocadinho mais complexa, isto para vos dizer que efetivamente é impossível vocês chegarem a uma prateleira e vocês verem óleos essenciais todos ao mesmo preço, porque conforme o óleo é extraído, ou da casca, ou da flor, ou da raiz, conforme a parte da planta de onde é extraído, assim terá processos completamente diferentes, quantidades de plantas completamente diferentes, dificuldades de encontrar aquela planta completamente diferentes, e nesse sentido é impossível os óleos serem todos ao mesmo preço. E então quando eu disse que ia aqui também referir critérios na escolha de óleos, um dos critérios logo que vocês podem ver é que se vocês verem um óleo demasiado barato, desconfiem, porque é impossível terem um óleo 100% puro, ou seja, só óleo dentro daquele frasco ser 100% puro, a um preço efetivamente muito barato. Vão haver óleos para todos os preços, os cítricos efetivamente são óleos bastante acessíveis, mas há outros óleos que efetivamente os preços vão ser maiores, geralmente aqueles óleos também um bocadinho mais completos, mais complexos ao nível da sua composição e em termos da sua aplicação, mas há óleos um bocadinho para todas as carteiras, podemos assim dizer. O que também posso dizer é que efetivamente vocês à venda e também vendo aqui no PowerPoint, vocês vão encontrar muitas marcas à venda, muita coisa, mas é importante perceber, como eu vos estava a dizer, que nem todos vos dão efetivamente garantias de qualidade que permitam, por exemplo, fazer uma coisa que hoje aqui vou falar, que é a ingestão.
Okay? Até há pouco tempo atrás, a ingestão dos óleos era efetivamente quase proibida a nível mundial. E neste momento já começa a existir essa possibilidade, porque efetivamente a do Terra, ao chegar ao mercado, deu garantias de qualidade e controle de qualidade com entidades externas e isentas, que faziam um controle de tal forma apertada a esses mesmos óleos essenciais produzidos que permitiam efetivamente a ingestão. Quando falamos de ingestão de óleos essenciais, vão haver uma série de regras que vou falar a seguir, muito rapidamente, mas estamos a falar de uma gota ou duas, não estamos a falar de um frasco a comer uma colher como um xarope, okay? Não estamos a falar nada disto, estamos a falar de produtos altamente concentrados. Isto para vos dizer o quê? Quando vocês vão à procura de um óleo para comprar, não basta dizer que é biológico, isso vale zero em termos de utilização de óleos essenciais. Apenas vos diz que a planta de onde foram extraídos os óleos, a plantação era biológica, ou seja, que não utilizaram, ou utilizaram o mínimo, que às vezes é assim um mínimo de produtos químicos ou fertilizantes para a produção daquelas mesmas plantas, mas não nos diz nada acerca dos processos de extração, nem o que é que efetivamente eles puseram em termos de conservação dentro daquele frasquinho para o óleo estar à venda. Okay? Nesse sentido, a certificação mais completa que neste momento existe no mundo da aromaterapia é a certificação CPTG, sim, outro nome, mas para vocês terem ideia, que é a certificação de óleos para uso terapêutico. Okay? Há algumas marcas que efetivamente conseguem essa certificação, sobretudo produções mais particulares, que enviam então os seus óleos para estas entidades para terem esse rigoroso controle de qualidade, e neste caso a do Terra também tem feito sempre esse mesmo controle para saber que frasquinho a frasquinho estamos ali a ter o óleo puro e que possa efetivamente ser ingerido. Só a título de curiosidade, para quem também for terapeuta e tiver curiosidade nestas coisas, ou mesmo da área da química, cada frasquinho tem um códigozinho que nós podemos pôr num site e ver toda a análise química, todo o quimiotipo todos os testes a que aquele óleo, aquele frasquinho, aquele lote foram sujeitos para perceber efetivamente que propriedades é que ele vai ter. E isto porque, mais uma vez, dizendo que os óleos não são todos iguais, eu que já usava óleos nacionais, percebi que efetivamente a proveniência das plantas faz toda a diferença nas tais propriedades químicas que esse mesmo óleo venha a ter. Okay? Isto vocês não precisam de saber, quem usa óleos essenciais, mas efetivamente para quem usa ou para quem vende, por exemplo, é importante perceber que estamos a vender um óleo de muita qualidade. Porquê? Porque se o óleo for, por exemplo, ou uma lavanda for, por exemplo, uma lavanda portuguesa ou uma lavanda brasileira, como aquela planta é sujeita a condições climatéricas diferentes que não as ideais, ela não vai ter as mesmas propriedades relaxantes que nós procuramos numa lavanda. E então às vezes podemos ouvir relatos, usei a lavanda, senti o bebê ainda mais agitado para dormir. Eu pergunto, que lavanda é que utilizou? De onde é que vem essa lavanda? Porque em termos de propriedades pode não ser a lavanda ideal ou de maior qualidade, podemos assim dizer. Daí que eu, infelizmente, não posso andar pelo mundo à procura dos melhores óleos essenciais, e então esta marca do Terra tem efetivamente essa responsabilidade, não é? Essa missão, se podemos assim dizer, de perseguir o que é puro. Eles dizem mesmo assim, perseguir o que é puro. E então andam um bocadinho por todo o mundo, com plantações sustentáveis, com uma grande política de responsabilidade social e ecológica, que é assim uma coisa incrível. Se tiverem curiosidade de ver o que é que esta empresa tem feito a nível mundial, é assim completamente incrível, mas sobretudo pagando preços justos e dando devido apoio aos produtores locais, okay? Nos permite então cada frasquinho que nós abrimos com, olhem, com diferentes seguranças, e eu gosto sempre de partilhar isto, com a segurança que temos um produto de qualidade. E também, se calhar aqui uma coisa quase mais esotérica, mas saber que as pessoas que plantaram aquela planta que o fizeram de uma forma feliz. Isto pode parecer assim um bocadinho ridículo, mas eu acho que se calhar não é assim tão ridículo, não é assim tão indiferente, ou seja, que efetivamente a forma como as pessoas produzem, embalam, colocam amor, se podemos assim dizer, em cada frasquinho, se calhar faz toda a diferença também num produto que nós temos ali perante nós. Isto de uma forma assim mais apaixonada pela empresa propriamente dita. Okay? Depois, vamos então perceber como utilizar. E quem estiver aí no bate-papo pode também escrever. Também estou aqui, quando eu falei um bocadinho do meu testemunho pessoal, algumas pessoas foram aqui também dizendo a diferença que fez ao nível das otites, não é? Cada pessoa acaba por ter assim uma experiência transformadora. A Ana Rita está aqui a partilhar com a questão das otites dos filhos, do teu filho, não é? Em particular, que foi de fato assim o clique, perceber, não, eu preciso ter isto para sempre na minha vida, não é? Faz toda a diferença. Mas vamos então perceber como utilizar, ok? Em termos de regras, mais uma vez eu disse que isto era um bocadinho uma introdução, eu depois vou-vos só dar assim algumas dicas de óleos, mas isto é uma introdução de como é que se usam os óleos essenciais.
Os óleos essenciais podem ser usados de 3 formas, ok? Podem ser ingeridos, eu aqui tenho de ser rigorosa, e efetivamente só os certificados para uso terapêutico é que podem ser, na minha opinião, ingeridos em termos de qualidade e de pureza, ok? Esta ingestão, ao contrário do que vocês possam pensar, que nós estamos habituados a tomar o Benuron, a tomar o xarope, e pensamos, é a forma mais rápida, mais eficaz de melhorar do que quer que seja, é tomar um comprimido, é tomar alguma coisa. Errado. A aromaterapia acaba por ser muito mais rápida e muito mais eficaz se nós aplicarmos de forma tópica ou de forma aromática. Efetivamente, para algumas condições, sobretudo digestivas, às vezes para reforço do sistema imunitário, sim, nós vamos fazer a ingestão, okay? Mas, por exemplo, para questões emocionais, fazer a inalação direta, que daqui a bocado vou explicar como é que se faz, ou pelo frasco, ou fazer assim uma inalação, tem uma atuação muito mais rápida, porque nós temos o sistema olfativo ligado ao sistema límbico, que é à nossa central de comando das emoções, e então acaba por ser a forma mais rápida de nós mudarmos um bocadinho o nosso estado de espírito, a nossa emoção daquele momento será através da inalação. Bem como a aplicação tópica também é super rápida e super eficaz, ok? Tudo com regras. De qualquer forma, a ingestão pode ser feita de diferentes formas, há óleos que podem ser ingeridos, há óleos que não podem ser ingeridos, devido às plantas das quais eles são extraídos, por isso também aqui é importante perceber o quê, mas isto depois é tudo muito simples, todos os óleos vêm a dizer se podem ser ingeridos, se não, vocês também numa determinada situação procuram, estou com uma dor de garganta, que óleos é que eu posso utilizar? Tudo isto é disponibilizado, há protocolos para tudo, para percebermos um bocadinho como utilizar. Qualquer dúvida tem o devido apoio, é tudo muito, muito simples, ok? Mas aqui, então, ao nível da utilização interna, eu posso fazer xaropes com mel e juntar óleos, posso pôr uma água aromatizada com determinados óleos também para me energizar, para perda de peso, para acelerar o metabolismo, posso fazer uma cápsulazinha, como vocês aqui veem, para reforço do sistema imunitário, para processos de detox, para fazer desparasitações, não é? Tão importantes que hoje se fala tanto nisso, ok? E então, conforme a situação, eu vou necessitar ou de fazer estas cápsulas vegetais que vocês aqui têm, ou faço uma água aromatizada, conforme os óleos que eu estou a utilizar, e posso ir tomando ao longo do dia. Okay? Aqui na aplicação tópica, então, o que é isto? A aplicação tópica é a aplicação na pele dos óleos, a importância do toque, ok? E nós aqui na aplicação do tópica também aqui há algumas regras que vou também falar um bocadinho a seguir, que é a importância da diluição, ok? Os óleos só em situações SOS é que vão ser aplicados puros na pele, na maioria das situações vamos diluir. Ao nível da aplicação aromática, a aplicação aromática pode ser diretamente ou no frasco de forma consciente. Imaginemos em caso de trauma, caso de SOS, estou muito nervosa, posso fechar os olhos e fazer ali algumas inalações profundas, ou posso colocar uma gota, ok? Dizer assim, não é esfregar, não é para aquecer o óleo, ok? É esfregar e fazer a minha inalação pessoal, ok? Para desobstruir aqui as vias respiratórias todas, inclusive para questões respiratórias até posso fazer aquilo que é a bomba asmática, que é fazer mesmo assim, precisamente como se fosse um óleo ou uma bomba, não é? Para bomba expansora, como nós assim falamos, para a parte mais brônquica, ok? Tudo isso pode ser depois aprendido e percebido como é que funciona. Mas então, para além da difusão, da inalação direta, eu posso usar então o difusor. O que é isto do difusor? O difusor, também vocês vão encontrar vários difusores à venda. O que é importante é dizer que é um difusor ultrassónico, ou seja, o que é que isto significa? Significa que é um difusor que funciona por ultrassons, que não aquece os óleos. Eu por acaso estava na minha garagem e encontrei daqueles difusorzinhos que punhamos uma vela por baixo. Isso não se deve fazer, isso aquece os óleos, estraga os óleos, perdem propriedades, não se deve fazer, ok? Por isso tem de ser um difusor que funciona a água fria, forma uma névoazinha e nós de forma segura vamos inalar aquele mesmo óleo essencial. Okay? Também podemos, por exemplo, pôr o bidé na casa de banho com água quente, okay? Já depois da água quente é que juntamos os óleos e estar ali um bocadinho a cheirar a tal mistura respiratória, estar a cheirar o eucalipto, okay? Um bocadinho para desobstruir então as vias respiratórias. Na minha opinião, para questões emocionais e respiratórias, o difusor é obrigatório em vossa casa. Okay? Outra vantagem também do difusor é a difusão coletiva, é que todos beneficiamos. Ou seja, imaginemos, por exemplo, que ao domingo à noite está assim um ambiente assim um bocadinho mais estressante, stress de domingo, que amanhã vamos trabalhar. Okay? Eu posso, Ana Rita, pegar no lavanda e estar ali um bocadinho a relaxar, ou Serenity, algumas misturas, ou limão para estar bem disposta, inalar ali assim algum óleo para sentir alguma tranquilidade. Mas continua tudo em casa a matar-se, e trabalhos de casa e banhos e meu Deus.
que é que me adianta a mim estar calma e serena? Fica difícil, fica difícil. Então, por que não ter o difusor e de alguma forma todos beneficiarmos um bocadinho dessa alteração em termos da energia que se está a sentir dentro da casa, no fundo todos acalmarmos. Por exemplo, para o sono eu digo exatamente o mesmo. Ou seja, eu muitas vezes estou a tentar que a criança adormeça e vou-lhe fazer uma massaginha com lavanda, okay? Mas eu estou com aquela urgência de eu adormeço depressa, que eu preciso ir mandar um mail, preciso ir assistir uma aula, preciso de ir lavar a louça, preciso de ir fazer N coisas. E a criança sente isso. Se eu tiver um difusor, eu própria vou estar a relaxar, né? Coloco a lavanda, coloco a laranja, por exemplo, eu própria vou estar a relaxar naquele mesmo momento. Não é? E isso vai trazer outra tranquilidade e favorecer o adormecer. É? Por isso, para mim, o difusor para questões emocionais, comportamentais, questões respiratórias é obrigatório. Okay? A ingestão é a última forma de utilizar, a tópica é mais conhecida, a inalação direta, mas o difusor é de facto muito, muito importante. Okay? Em relação aos óleos que são aconselháveis, eu vou dizer isso tudo, assim muito rapidamente, mas vou. Okay? Depois pode tomar notas ou alguma dúvida, depois pode também perguntar. Como eu estava a dizer, na pele sempre muito importante diluir em função da idade e tudo isto tem regras. Eu, por exemplo, eu trago sempre aqui, depois quando chega a hora nunca sei, mas está aqui. Para vocês terem ideia, para crianças muito pequeninas nós falamos de 1 a 2 gotas para cerca de 2 colheres de sopa de óleo essencial, okay? De óleo vegetal, peço desculpa. Isto porquê? Porque os óleos não se diluem em água, okay? Têm de ser diluídos em gordura. Então nós falamos de uma gordura, neste caso nós utilizamos o óleo de coco fracionado, porque está sempre líquido e permite-nos fazer estes roll-ons. Okay? Então falamos de 1 a 2 gotas para cerca de 10 mililitros de roll-on. Eu vou assim aqui só representar este esquema que talvez ajude. Ou seja, em aplicação direta é muito específico. Ainda ontem, por exemplo, uma senhora me falava do herpes, okay? Ou aftas também, que em adulto eu também às vezes sugiro pingar a melaleuca e aplicar diretamente na afta. No herpes também às vezes fazemos então com o cotonete diretamente, com óleo puro e aplicar diretamente. Numa queimadura, em SOS para desinfetar uma ferida, poderá fazer sentido. Em tudo o restante, nós vamos falar de diluições. O adulto, a base é 1:3, uma gota de óleo para 3 do tal óleo carregador. A vantagem do óleo de coco fracionado, como eu estava a dizer, é estar sempre líquido, não tem cheiro, não é oleoso, dá para aplicar na pele, independentemente do tipo de pele que vocês tenham. Okay? Tem efetivamente muitas vantagens. Quando falamos de crianças pequenas, eu já aposto mais neste formato roll-on. Porquê? Porque senão há um grande desperdício do tal óleo carregador, do tal óleo vegetal que serve para diluir. Porque eu vou estar a fazer 2 colheres de sopa e depois vou aplicar num pezinho de um bebê, okay? E o que é que eu faço ao resto? Então a vantagem de ter estes roll-ons acaba por ser exatamente essa. Okay? E depois existem até produtos já específicos para bebés, que já têm a própria diluição e já estão feitos, mas também eu posso criar os meus frascos e fazer a minha diluição. Então aqui a dizer, eu costumo colocar um difusor na sala para o meu marido receber os aromas, porque no quarto ele não gosta muito, exatamente, pode ser mais intenso. Também é curioso saber que óleos é que ele possa estar a gostar mais ou menos, para depois também adaptarmos, porque homens e mulheres acabam por gostar de óleos diferentes, de aromas diferentes, então às vezes poderíamos fazer determinados ajustes, ou seja, por exemplo, se calhar a lavanda para dormir ele pode não gostar tanto, mas por exemplo podemos usar um petigraine, que também acaba por ser uma erva que também ajuda a relaxar e que geralmente os homens gostam mais, por isso às vezes podemos fazer ligeiros ajustes para conseguir as mesmas coisas, mas também para o agrado de todos da casa, sem dúvida. A mistura respiratória também é muito boa para dormir, por exemplo, e geralmente essa os homens já gostam mais. Pronto, o como diluir, eu já falei então das vantagens do óleo de coco fracionado, tal toque neutro, não está sempre líquido, não rancifica, porque se nós estamos aqui a falar de óleos vegetais, eu até posso usar o azeite, mas a duração do meu roll-on acaba por ser outra, daí que o óleo de coco fracionado tem algumas vantagens. Quem está também aí no Instagram, oi, estou a fazer a aula via Zoom, mas estou também assim aqui a dar umas dicas via Instagram para vocês também poderem ir assistindo e acompanhando e ficarem com a curiosidade. A vantagem de ser aqui no Zoom é depois ter o PowerPoint que acaba por ser também assim um bocadinho mais completa, mas que não seja por não me terem pedido o link, que não possam também assistir a estas dicas muito introdutórias de como usar os óleos essenciais no vosso dia-a-dia. Por isso, obrigada também pela vossa presença. É? Estou aqui a dizer depois as informações, sim, é uma questão de depois partilhar lá, exatamente. Não mancha, sem cheiros, tudo isto, pronto. Então, e que óleos podemos utilizar e que gostavam de falar nas crianças mais pequenas, ok? Antes de mais eu quero dizer que há centenas de óleos, ok? Centenas, se há centenas de plantas vão haver centenas de óleos essenciais, é exatamente assim, ok? E aqui efetivamente não é diferente.
Que óleos é que podem ser utilizados conforme a idade? É assim, eu logo à nascença, eu sou assim um bocadinho suspeita, até porque era instrutora de massagem infantil, de começarmos logo aqui a introduzir óleos, a introduzir aromas, porque na minha opinião, e sendo psicóloga e com alguma formação também na área infantil, é fundamental, assim mais um palavrão, mas a vinculação entre o bebê e a mãe, o bebê e o pai. E essa vinculação é especialmente conseguida através dos aromas. Então o cheiro da mãe, o cheiro do pai vai ser especialmente importante nesta fase. Se eu começo já aqui com aromas, com óleos, por mais diluídos que eles estejam, okay, pode não ser muito positivo aqui para esta questão de vinculação. Por isso, o que é que eu recomendo? Fazer massagem sim, mas sobretudo só com o óleo de coco fracionado, óleo de amêndoas doces de qualidade, ou até mesmo com o azeite, para a questão das cólicas e assim. Idealmente, introduzir os óleos a partir dos 6 meses. Alguns deles podem ser usados antes, sempre com supervisão, mas idealmente só depois dos 6 meses começarmos aqui pelos óleos. E que óleos é que podem então ser utilizados a partir dos 6 meses? No Zoom vocês veem uma lista maior, mas eu oralmente só vou falar daqueles que são os principais. Um dos primeiros óleos que se pode utilizar em crianças é efetivamente o lavanda, um dos óleos mais versáteis que nós podemos ter. Mas o titri e o melaleuca também pode ser utilizado desde cedo, o limão também, o laranja é muito bom para questões de cólicas, são logo óleos que são muito seguros para ser utilizados, a tangerina, a camomila romana, outros, mas efetivamente o lavanda, o limão vão resolver aqui muitas coisas, sobretudo para crianças muito pequenininhas. A partir dos 2 anos, a estes óleos, nós vamos juntar outros. Vocês aqui na apresentação veem assim a ver daqueles que são mais utilizados, okay? Mas vão ver que há outros também que podem vir a ser utilizados dos 2 aos 5 anos. Ou seja, a esta lista que eu falei, do lavanda, titri, melaleuca, limão, vamos juntar também o frankincense, o On Guard, que aqui de forma mais segura a partir dos 2 anos, a mistura respiratória e a mistura digestiva, que daqui a pouco vos vou falar um bocadinho mais em pormenor. A partir dos 5 anos, aqui sim podemos juntar os restantes óleos, que efetivamente é importante só os introduzir a partir desta idade. Daqueles que eu vou aqui falar um bocadinho mais em pormenor, o orégano e o peppermint, então esperar para utilizar só a partir dos 5 anos. Okay? São óleos um bocadinho mais fortes e então vamos ter aqui algum cuidado. Okay? Pronto, está aqui a perguntar a questão dos 3 anos, guia-se aqui pela listinha e perceber, primeiro escolher quais os óleos que podem ajudar o marido e depois ver se pode ou não fazer sentido. Para a situação de depressão e ansiedade, eu ia aqui para o lavanda, para o limão, para o frankincense, são óleos muito bons, o frankincense é muito interessante e a partir dos 2 anos o seu filho já pode inalar, por isso poderá ser interessante ter o frankincense, o lavanda aqui, na sala e ver qual é que é a reação, ver se o marido gosta ou não de lavanda, mas se não combinar o frankincense, o wild orange também é bom para questões de medos e ansiedades, e são óleos perfeitamente seguros para crianças, ok? E então perguntam vocês, e agora, perante tantos óleos, como começar? Okay? Efetivamente existem assim 2 kits assim, principais que eu acho que são assim, a forma mais prática de ter uma caixinha em casa e começar a utilizar óleos em casa. No fundo que tenham esta base para tratar as tais questões físicas, questões respiratórias, questões do sistema imunitário, questões emocionais, ter assim aqui uma combinação de óleos que nos possam de alguma forma ajudar. Okay? A do Terra eu digo que nestes 2 kits tem 2 apresentações um bocadinho diferentes, tem um top 10 e um top 8, um tem umas vantagens, outro tem outras, okay? Isto depois é um bocadinho à escolha do freguês, okay? Este top 10 divide-se aqui um bocadinho nesta área, ou seja, tem aqui a base do equilíbrio, que é a base de tudo. Eu com estes 3 óleos já faço milhentas coisas, que no fundo tem um cítrico, uma flor e uma menta. Okay? Isto é a base da aromaterapia, porque os cítricos vão ter umas funções, as flores vão ter outras e as mentas vão ter outras, okay? E que servem então aqui para o equilíbrio, para o dia-a-dia, para a prevenção. A única questão destes 3 não darem para tudo é que aqui o peppermint só dá a partir dos 5 anos. Então a partir do momento que eu tenha crianças um bocadinho mais pequeninas em casa, faz todo o sentido eu já ter misturas específicas que podem ser utilizadas com segurança em crianças mais pequenas. Mas então, para além desta base do equilíbrio, depois tenho alguns óleos para quando surgem os problemas, por exemplo o tal titri ou melaleuca, para funcionar como antifúngico, anti-inflamatório, temos o orégano, temos o tal frankincense, que ainda agora falei que é excelente para a depressão, para a ansiedade, e que também é excepcional para situações crónicas, e depois temos as diferentes misturas para os sintomas. Muito rapidamente, como eu vos estava a dizer, cada um destes óleos pode ser usado para todos estes fins, na apresentação aqui em PowerPoint é mais fácil, mas dizer que o limão é sobretudo um óleo para trazer alegria, boa disposição, mas também excelente, eu digo que é para limpar pensamentos e limpar o corpo.
Ou seja, para processos de intoxicação, para trânsito intestinal, para pessoas mais presas, tomar uma gotinha de limão, experimentem, okay? É mesmo muito, muito bom. Como eu estava a dizer, para boa disposição, para trazer alguma alegria, é um óleo muito bom também para ter no difusor, para trazer a tal alegria, boa disposição para todos que estejam em casa. Mesmo para locais de trabalho, é um óleo muito agradável. O óleo mais utilizado nos escritórios na China é precisamente o limão. O lavanda, o óleo mais completo, podemos quase dizer, em termos de aromaterapia. A lavanda dá mesmo para muita coisa. Quer para questões de ansiedade, para acalmar, para o sono, quer para questões de pele, ok? Mesmo questões de colagênio, para cicatrizar mais rapidamente, para estrias, para uma série dessas situações. É de facto um óleo muito, muito completo, para alergias, para peles atópicas, até para repelente para bebés, para as dores de dentes dos bebés quando estão a começar a nascer, posso utilizar aqui a lavanda, é muito, muito interessante. O peppermint, aqui nós falamos sobretudo para nos dar foco, concentração, mas é também excelente para questões respiratórias, não é? Hortelã-pimenta e questões digestivas. Estás um bocadinho mal, toma aqui um chazinho de hortelã-pimenta. Então nós, em vez das ervas, voltamos à questão dos frascos que eu ainda agora vos falava. Para dores de cabeça, também é daqueles óleos, nós damos uma amostrinha, pedimos à pessoa para aplicar na têmpora e a pessoa vai sentir logo uma diferença enorme. Okay? E todos estes óleos, estes três que estamos aqui a falar, todos podem ser aplicados topicamente, sendo que o limão é fotossensível, só convém ser utilizado à noite, okay? Mas o limão é sobretudo mais inalado e ingerido, mas às vezes para dores de garganta e assim, posso optar por aplicar aqui o limão por fora. Mas todos eles podem ser aplicados, como eu vos estava a dizer, internamente, topicamente, okay? E também por ingestão. Não sei se vos disse todas, acho que se calhar baralhei um bocadinho, mas dá para utilizar pelas três formas, difusor, na pele e ingerindo, ok? Todos eles podem ser utilizados. Por exemplo, o lavanda, eu posso adicionar uma gota de lavanda no meu chá à noite para me ajudar a relaxar, okay? Para além de usar no difusor, de usar na plantinha dos pés, posso também juntar uma gotinha deste óleo. Depois, quando surgem os problemas, temos então estes óleos, muito rapidamente, o tea tree ou melaleu, que é o óleo, é o nosso canivete suíço para as dores de ouvidos, princípios de infecção urinárias, vai para N coisas, okay? Para piolhos, para herpes, para as aftas, aí é o melaleu, sobretudo em crianças pequenas, eu estou sempre lavanda melaleu, lavanda melaleu, lavanda e limão. Para crianças pequenas, o melaleu, o tea tree, porque ele aparece às vezes com diferentes nomes, mas é exatamente o mesmo óleo, okay? Dá para muita, muita coisa, para dor de garganta, para expectoração, dá para N coisas. O orégano tem mais ou menos as mesmas propriedades que a melaleuca, mas é muito mais potente. Ou seja, para situações, por exemplo, para amigdalites, mas bacterianas, ou seja, que nós se calhar teríamos de ir mais para o antibiótico, para aqui uma coisa mais potente, nós em vez de irmos ao melaleuca já temos de ir para o orégano, se calhar temos já de gargarejar aqui um bocadinho com o orégano, já temos de fazer uma diluição, por exemplo, ou para a questão do herpes que não está a passar e eu tenho de ir queimar ali com o orégano, isto porque o orégano é potente ao máximo, okay? Tenho de ter muito mais cuidado na aplicação tópica, mas por exemplo, eu posso perfeitamente fazer as tais cápsulas e fazer a ingestão e mata mesmo o bicho. Este é a tal moleca do Cavacrol, é mesmo muito, muito, muito potente, muito eficaz. Okay? Depois temos o frankincense, que é o regenerador celular por excelência. Este era um óleo que todas as pessoas deviam ter, todas as pessoas deviam ingerir diariamente. Okay? Precisamente para a nossa saúde celular, é o nosso seguro de vida, como o Dr. Wang costuma chamar. Okay? É efetivamente muito importante para a qualidade das nossas células. E em situações de doenças crónicas, em que de alguma forma nós estamos sempre a passar mensagem para situações de inflamação, e para aquela doença se continuar a manifestar, o frankincense é de facto tem uma atuação ao nível quase do DNA para efetivamente evitar essa mesma propagação das células, sobretudo as células que estejam defeituosas, podemos assim dizer. É? Vamos usar o tipo de expectoração sem tosse e sem estar constipada. É diluir e aplicar no peito para ver se consegue aqui ajudar a soltar, ok? Sem tosse, sem expectoração, não está constipada, mas sente o aperto no peito, eu aqui sugeria, até mesmo a mistura que eu costumo dizer da minha filha, não sei se consegue ver, mas tem o tea tree, tem o air e tem o frankincense, e aplicar no peito, várias vezes fazer essa pastinha, não sei se é criança, se é adulto, ok? Mas a partir dos 2 anos pode também usar aqui o air, ok? Mas perceber aqui um bocadinho como é que sabe que está aí assim essa expectoração. Okay? Também beber muita água, tudo isso poderá ajudar. Okay?
Depois aqui, então, para os diferentes sintomas, para os diferentes sistemas, temos a mistura respiratória, que é o ER, foi a mistura pela qual eu me apaixonei, que só pode ser aplicada aromaticamente, diretamente ou no difusor, topicamente, não é no tal peito, como eu estava a dizer, para soltar a expectoração, para aplicar aqui, se for questões de sinusite, renite, ok? Então eu posso fazer este tipo de massagens para soltar. Depois temos o OnGuard para reforço do sistema imunitário, que eu posso diluir conforme a idade e preparar um roll-on e aplicar na coluna, posso utilizar no difusor para reforçar as defesas de todos, ou posso fazer aqui em ingestão. Os adultos nós temos cápsulas próprias, nas crianças também há microcápsulas para fazer essa mesma ingestão, mas também é uma forma muito, muito específica. É também excelente para dor de dentes, o OnGuard. O Zengest é para a parte digestiva, é o nosso óleo das festas, ou seja, em caso de azia, refluxo, é um óleo muito interessante também para quem tenha prisão de ventre, para diarreias, para viroses. Este é o óleo que tem de estar sempre diluído aqui em formato roll-on para aplicar nas barriguinhas. Em caso de diarreia, nós usamos no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Em caso de obstipação, de prisão de ventre, nós utilizamos no sentido favorável aos ponteiros do relógio para favorecer o trânsito intestinal. Okay. Mas o Zengest mesmo para azia, para dores de estômago, seja aplicado topicamente, sendo ingerido uma gotinha num copo de água ou fazendo as cápsulas, é muito, muito interessante. Depois temos um óleo que eu tenho aqui a falar um bocadinho mais, que é o Dipu, que é o óleo das dores, não é? Nós não gostamos de falar de dores, mas isto depois dos 40 começa a usar ai, pronto, quer a gente queira, quer não é? Aqui a parte das articulações, aqui há algumas dores. Este geralmente é o óleo favorito dos maridos, não é? Para as dores musculares, para uma massagenzinha ao fim do dia. Este óleo só pode ser aplicado topicamente, okay? Só topicamente é que nós vamos poder aqui utilizar este óleozinho em massagem, mas é de facto fantástico. Aqui falamos de uma diluição maior, ou seja, eu posso pegar assim numa, por exemplo, numa noz de uma loção, de um creme Nivea, passa a publicidade, e juntar uma gotinha de Dipu para fazer então uma massagem nas costas, ok? Vamos diluir um bocadinho maior, porque este óleo é de facto um bocadinho mais potente. Dizer que todos estes óleos, para além da componente física, eles também depois têm esta componente emocional, e deixo só aqui um bocadinho um toque, porque efetivamente o nosso corpo e a nossa mente estão interligados, não é? E então efetivamente cada óleo ou cada doença tem também aqui uma raiz emocional que está por trás. E então é interessante nós também percebermos que, por exemplo, o lavanda é o óleo da comunicação, não é? O limão, eu falei-vos que era o da alegria, da energia, da clareza. Perceber também que o Dipu nos vai aqui ajudar a encontrar a dimensão emocional da própria dor física. Quando temos questões respiratórias, geralmente também está aqui associada a alguma tristeza, perceber de onde é que vem essa mesma tristeza. O OnGuard é um óleo, por exemplo, também que se refere que é um óleo um bocadinho de proteção, que nos defende um bocadinho de tudo, ou seja, todos estes óleos acabam por ter um bocadinho também a sua função ao nível mais emocional. O frankincense também é um óleo muito utilizado para quem faça meditação, para quem faça yoga, é um óleo também muito interessante para ser utilizado, okay? O orégano também é um óleo de desapego das coisas que também não nos interessam, okay? Todos estes óleos acabam por ter também uma função ao nível emocional. Mas eu falei-vos há bocado que ia falar do top 10, mas que havia um outro kit que também trazia algumas vantagens, e é precisamente o top 8. E o top 8, que kit é este? Tem basicamente os mesmos óleos, mas há aqui alguns ligeiramente diferentes, ok? Este top 8 tem a lavanda, tem o melaleuca, tem o OnGuard, que eu já vos falei, tem o Dipu e tem o peppermint, mas depois acrescenta aqui 3 óleos que eu ainda não falei. Tem o Balance, que é um óleo obrigatório para quem tenha questões de ansiedade. Okay? Balance é precisamente o óleo do equilíbrio. É um óleo que já vem no frasquinho, já vem diluído, por isso é só aplicar uma gotinha na planta dos pés ou ir inalando. E de forma contínua vocês vão notar imensas diferenças. E nesta semana me perguntavam para questões de ansiedade, não é? Eu sendo psicóloga abordo muitas vezes qual é que é o óleo ideal. Nós temos aqui diferentes soluções, no fundo, ou seja, muitas vezes a ansiedade está associada mais à tristeza, à depressão, são mais sintomas físicos, são mais sintomas mentais, de agitação mental, não é? Tudo isso poderá ser avaliado. O Balance é especialmente indicado para uma ansiedade crónica, uma ansiedade contínua, okay? Ou seja, que fisicamente já aqui há algum desgaste precisamente por aquele aceleramento ao nível físico. E o Balance, ao ser um óleo que ajuda a oxigenar o ambiente celular, ele vai reduzir o ritmo cardíaco e progressivamente baixar os níveis de ansiedade. Okay? É isso que o Balance tem de muito interessante. Todos estes óleos podem ser vendidos avulso, por isso vocês, quem vos convidou, quem está na página, se tiver curiosidade de algum óleo,
é uma questão de entrar em contato. Todos os óleos podem ser vendidos avulso. A diferença é que eles avulsos são vendidos em frascos maiores, de 15 mililitros. Okay? Daí que muitas vezes ajuda a fazer estas combinações dos kits, porque estes kits existem também na versão 5 mililitros e acaba por ficar mais acessível. Vocês ficarem ali com uma variedade de óleos para diferentes situações, em vez de poderem comprar só um ou dois, vocês conseguem comprar o kit todo e acabam por ir usando vários óleos para diferentes fins. Ainda neste kit, vocês vão ter aqui um outro óleo também muito interessante para tensões musculares, que é mais seguro para utilizar em crianças um bocadinho mais pequenas, também para questões de dores de crescimento, por exemplo, que é o Aroma Touch. Okay? E vão ter um dos meus óleos favoritos, que é o Wild Orange. Porquê que o Wild Orange é um dos meus óleos favoritos? Porque é um óleo excelente para medos. Okay? Eu que trabalho muito com crianças, é um óleo excelente para medos infantis. Também para as cólicas dos bebés, mas para medos, para usar no difusor, para aquelas crianças que têm dificuldade de adormecer, com medo da separação, é excelente combinar o lavanda e o Wild Orange. Okay? E este óleo está aqui, não está no top 10, por isso é que são kits diferentes que têm diferentes vantagens. O outro tem mistura respiratória, tem mistura digestiva, o outro é a nossa farmácia. Este é aqui mais, talvez para questões mais emocionais, comportamentais, vocês queiram também gerir. O Wild Orange é também muito bom para abrir o apetite a crianças pequeninas. Ter no difusor meia hora antes das refeições também poderá ajudar. Okay? Para dizer que também com estes óleos vão ter aqui uma série de questões, seja para acalmar, seja para focar, seja para questões dos tais piolhos, do acne, temos o tea tree, o melaleuca, no fundo temos muitos óleos que temos no top 10 e que voltamos aqui também a ter, o nosso On Guard, o nosso Balance, o nosso Peppermint, aquilo que nós tínhamos também no top 10, voltamos aqui a ter no nosso top 8, ok? Deixo também aqui algumas sugestões, precisamente de aplicações no difusor, não é? Nós depois podemos fazer aqui combinações diferentes conforme o kit que temos, por exemplo, se as crianças para a hora dos trabalhos de casa, eu gosto muito de combinar o peppermint do foco e concentração com o cítrico, que traz alegria, boa disposição, ou uso o limão ou uso o Wild Orange, ora um, ora outro. Para dormir eu gosto muito da combinação do lavanda com a mistura respiratória, porque muitas vezes a pessoa não dorme bem por questões respiratórias, okay? Se for a ansiedade de separação, eu em vez aqui do air ponho-lhe o laranja, né? Isto para quem está no Instagram, se calhar não está a ver aqui estas apresentações todas, porque no Zoom eu estou a explicar um bocadinho mais em pormenor. Para reforço do sistema imunitário, porque está alguém doente em casa, porque estão a começar as viroses, as constipações, On Guard no difusor, ok? Mesmo há bocado também aqui a Augusta estava no bate-papo a falar, dependendo da altura, olha, era exatamente isso que eu ia dizer, Ana Rita, dependendo da idade, eu também juntava aqui esta possibilidade, ou seja, de pôr o On Guard e o Air no difusor, também aqui a perceber se esta expectoração poderá começar a sair ou não. Em difusão para colocar de expectoração sem tosse, exatamente, pronto, juntar essa questão. Estava-me a faltar a parte de difusão, só estava aqui a falar da aplicação tópica para soltar, mas em difusão sem dúvida que poderá ser muito, muito importante. É adulta, tem anos, não fumante, ok, e sente sempre aquele peso aqui no peito da expectoração. Pronto, poderá ser muito interessante fazermos aqui esta questão do air e on guard à noite, fazer aqui umas noites, só depois de colocar, ou seja, ajuda a limpar. Já me aconteceu com o meu filho, ele tossir só depois de colocar o difusor. Exatamente, ou seja, a expectoração está ali solta e nós temos de ajudar aqui a expectoração a soltar. Daí o air no difusor ser de facto muito, muito importante. Obrigada também, Ana Rita. Eu, quando cheguei agora ao difusor, também estava a perceber, mas eu no fim queria voltar aqui às questões. Eu peço desculpa, às vezes não respondo tudo, para também não me perder, mas depois no fim eu vou aqui ver se vocês sentirem que alguma dúvida não ficou devidamente esclarecida, eu volto atrás e explico melhor, mas sim, mas aqui o difusor é de facto fundamental para ajudar aqui a essa expectoração começar a soltar, começar a sair. A mistura respiratória, porque é que é tão completa? Porque vai ter sim o peppermint, vai ter aqui o eucalipto, mas tem também o louro, tem também o ravensara, tem aqui uma série de plantas que vão ajudar precisamente a soltar essa mesma expectoração. Obrigada, Ana Rita, espero que as duas. Estou a brincar, somos as duas Ana Ritas, mas era a Ana Rita do Algarve que deu aqui uma excelente ajuda no bate-papo. Obrigada, Ana Rita, e obrigada, Augusta, pela dúvida. Depois temos também aqui a questão, ficamos aqui também com esta questão das alergias, o antihistamínico. Nós aqui no antihistamínico temos aqui também a combinação destes 3 óleos, que é precisamente a lavanda, e por isso é que eu também, para a parte das tosses noturnas, eu gosto muito de combinar a lavanda com a mistura respiratória, porque a lavanda também funciona aqui como antihistamínico. E então aqui o trio introdutório, ou seja, o trio do limão, a lavanda e o peppermint, é muito bom para questões de alergias. E eu posso aplicar das 3 formas combinadas.
Se for adulto, eu posso combinar uma cápsula e fazer ingestão com 1 ou 2 gotinhas de limão, lavanda e peppermint. Posso preparar um roll-on e aplicar, ou no peito, aplicar nos pés, não ser numa zona que seja exposta a nível solar porque tem um limão, e posso aplicar também no difusor estes 3, limão, lavanda e peppermint, okay? Para fazer esta mesma, para evitar precisamente esta produção de muco também, que ainda agora estavam a falar. Limão laranja, posso usar o Zyrtec, 18 meses, eu OnGuard eu ainda não usaria. Estou aqui a dizer, eu vou repetir para quem está só a ouvir. Bom dia a todos. Bebê de 18 meses, cheio de tosse e expectoração amarela. Está a fazer Zyrtec há 2 dias e melhorou a tosse. Tenho usado limão e laranja. Eu usaria limão e lavanda, okay? Porque o lavanda também é aqui anti-histamínico e poderá ajudar. E eu talvez ajudasse com o titrico, melaleuca. Okay? Porque se está aqui amarela, há aqui um processo também infeccioso, há aqui alguma infecçãozita, porque se ela ainda está amarela, seria importante. Uma técnica que eu gosto também muito de sugerir é a lavagem nasal. Okay? A lavagem nasal não é pôr umas gotinhas de soro fisiológico lá para dentro. Okay? Passa a marca, mas é o Nasopur, okay? Que são sistemas ou de seringa que passa de uma narina para a outra, para ajudar aqui a limpar toda esta parte respiratória. Okay? O laranja é muito bom para reforço do sistema imunitário também, por isso é que está aqui a usar o OnGuard, mas eu não ia por aí, o OnGuard só a partir dos 2 anos. Eu aqui ainda ia para lavanda e melaleuca, tea tree. Está bem? Aqui para ajudar. E até pode combinar no difusor e fazer também um roll-on exatamente com os mesmos óleos. Limão, lavanda e tea tree. Está bem? Mas adiamos aqui ainda um bocadinho o OnGuard. É assim, se tivesse uma situação muito complexa para reforço, mas para já não vejo ainda necessidade. Está bem? Depois também aqui tem usado limão e laranja. Penso que no difusor, não sei, mas penso que será essa a forma. Mas pode também fazer então um roll-onzinho com a lavanda, com a melaleuca e aplicar no peito e na plantinha dos pés, ok? Isto são as nossas aulas de domingo, quem está aí a assistir no Instagram, pronto, a ideia também é esta, é vocês verem estas aulas para também esclarecer as vossas dúvidas e dar as vossas sugestões, né? Quem está aí no Instagram fica todo cheio de inveja, não acho? Eu estou aqui também a ver Conceição, mas é isso, por isso venham também aqui assistir a esta parte, para colocarem também as vossas dúvidas. Deixo também aqui ainda mais algumas sugestões de roll-ons que vocês podem preparar, okay? Seja para a questão do sono, seja para a questão das cólicas, seja para a questão de reforço da imunidade, seja a questão da febre, se bem que aqui a utilização do peppermint na febre só a partir dos 5 anos, a dor de ouvidos que ainda há bocado falávamos, as dores de crescimento dos dentes, nós temos então aqui a possibilidade de usar a lavanda, e o copaíba é também excelente para dores. O copaíba é um outro óleo que pode ser utilizado em crianças muito pequenas, okay? E é muito interessante também utilizarmos aqui o copaíba para tudo o que seja dores, okay? Que daqui a bocado vamos falar porque ele até está de oferta este mês. Para as toses, também aqui preparar um roll-onzinho, que tenha o limão, tenha o bride, tenha o melaleuca, conforme a situação. Quais as doses para o roll-on de laranja, lavanda e tea tree, se faz favor? Por exemplo, uma gota de cada, 18 meses já podemos pôr 2 gotinhas de cada, 2, 3 gotas. Aqui não foi pela laranja que eu disse o limão, mas se por acaso tiver, se for o kit do top 8, pode usar o laranja, sim. Mas eu penso que também tem o limão. Mas se não tiver, tudo bem. Poder ajudar, claro, não tenho experiência de adultos, mas as coisas funcionam da mesma forma. Temos de usar e perceber o que funciona melhor com cada um. Exatamente. Às vezes é mesmo isso, é irmos apoiando e ajudando. Ok. Perfeito. Pronto, mas aqui o roll-on, irmos atrás àquela partilha que eu fiz das gotas, mas podemos pôr perfeitamente 2 gotinhas de cada, 2, 3 gotas. Os óleos que são muito leves e com 18 meses quase não é, 1 ano aqui e meio, é tranquilo, está bem? Por isso, ou laranja ou limão, ok? Lavanda e tea tree, sim, está bem? Pronto, lavanda e tea tree, 2 a 3 gotas no roll-up para ajudar a expectoração. Muito obrigada, excelente partilha, obrigada também. A ideia é mesmo essa, vocês virem aqui e colocarem as vossas questões. Depois vocês podem também perguntar, então e quanto é que isto tudo custa? Okay? Eu gosto sempre de responder, quanto é que vos está a custar não ter os óleos? Quando não vos custa nada, a minha vida está perfeita, estou perfeitamente assim, então os óleos não vos fazem falta nenhuma. Se efetivamente está a custar não ter os óleos, então tudo aquilo que eu vos possa falar não tem a ver com preço, tem a ver sobretudo com o valor que estes óleos podem ter para vocês.
que para mim ao nível financeiro também fizeram bastante diferença, tendo em conta aquilo que eu gastava em termos de medicação. Ao nível daquilo que eu comecei a poupar, eu digo sempre as minhas despesas de IRS de saúde, que eu agora não tenho despesas nenhumas, é uma desgraça, não é? A minha irmã que faz o IRS diz, também não tens despesas de saúde, e eu, pois, acabei por deixar de as ter, ok? Por isso, efetivamente, em termos de financeiros, isto também acaba por ter um impacto. Eu costumo dizer que isto, efetivamente, não é um custo, é sobretudo o valor que eu posso retirar aqui desta caixinha maravilhosa de óleos essenciais. Mas dizer-vos o quê? Dizer que este top 10, ele vem em 2 formatos. Eu ainda há bocado dizia que existia na versão 5 ml e na versão 15 ml, ok? Qual é que é a grande vantagem dos 15 ml? É a questão do difusor, que para mim é fundamental para estes aspectos, para a expectoração, para a parte respiratória e emocional, o difusor é obrigatório. Ana Júlio, já tenho difusor em casa, não preciso. Okay? Primeiro ver a qualidade do difusor, mas tudo bem. E eu, para mim, não há difusores a mais. Até este mês chegou da Raposa, que andamos todos apaixonados, mas pronto, mas tudo bem, já tenho difusor, só queria óleos para experimentar. Ok, podemos começar pelo kit top 10, versão 5 ml. Okay? Preciso de difusor, façam as contas. Um difusor custa aqui à volta de mais de 50 euros. Mais 50 euros que eu posso adicionar aqui no kit pequenino, por 200 euros, para 200 por pouco mais, vocês ficam com o triplo da quantidade. É só isso que eu vos quero dizer, porque geralmente quem começa pelo kit pequeno diz sempre, quando começa a ver que até usa os óleos e que precisa dos óleos, pensa, epá, podia ter feito um esforço maior e ter adquirido o kit maior. Okay? É só nesse sentido que façam contas. Precisando do difusor, eu recomendo quase sempre apostarem no kit grande e sem dúvida que vocês vão dar os óleos a cada um destes óleos, vão fazer muita utilização. Dizer ainda que também nestas versões de 5 ml, e havendo o top 10 e o top 8, existe também na versão top 8, que é a versão 5 ml, o tal outro kit, que é o kit Aroma Touch. Este traz difusor, traz o óleo de coco fracionado para fazer as diluições, mas não traz as misturas todas que nós estamos aqui a falar. Não traz o Air, não traz o Zen Gest, okay? não traz o frankincense, que é fundamental para a parte da saúde celular, okay? Não traz exatamente os mesmos óleos. Contudo, traz outros óleos para questões emocionais, que eu vos falei do Balance para a ansiedade crónica, falei-vos do Wild Orange para os pesadelos, para os medos, okay? Traz outros óleos que são muito interessantes. Por isso, isto sem dúvida é falar também com quem vos convidou, quem estiver aí no Instagram, se tiver dúvidas também dizer, okay? Mas para percebermos para a vossa situação o que é que poderá fazer mais sentido, porque a diferença de preços não é muito grande entre os kits e nós podemos vos ajudar o que é que faz mais sentido para a vossa situação. Dizer ainda que este mês estão em oferta, isto são os preços finais, okay, com os portos. Dizer que os portos vos são devolvidos, ou seja, nós pagamos 8,61 € de portos, mas esses portos são-nos devolvidos em pontos, que já vou explicar o que é, okay? E dizer que este mês em particular que há ofertas, ok? Eu não vos vou enganar, praticamente todos os meses há ofertas, mas habitualmente só ofertas no kit grande, naquele kit dos 15 ml com oferta do difusor, ok? Habitualmente só há ofertas nesse kit. Nos 2 kits mais pequenos, versão 5 ml, habitualmente não há ofertas. Porquê é que neste momento há ofertas? Porque está a decorrer um desafio ao nível europeu, conseguimos o máximo de inscrições neste mês, no qual eu estou a participar, e todas as pessoas que se inscrevam por alguém que assista às minhas aulas no Instagram, no YouTube, no Zoom, onde quer que seja, ok? As pessoas que vos convidaram têm sempre o meu contacto para depois ir este miminho juntamente com a vossa inscrição, ou seja, todas as pessoas que se inscrevam no seguimento das aulas promovidas por mim têm esta oferta exclusiva, ok? Porque o meu objetivo é conseguir então as inscrições por mês, não é? Que ainda faltam algumas, por isso ajudem-nos, mas temos estas ofertas com os kits pequenos, versão 5 ml, temos a oferta, aquele Diplo que eu há bocado falei que era espetacular para as dores dos ossos musculares, recuperação física e muscular, em formato roll-on. E no kit grande temos esse roll-on Diplo e uma Copaíba. A Copaíba foi aquele óleo que eu vos disse que para as dores de nascimento de dentes, para tudo o que seja dores e inflamações, é espetacular. Copaíba e frankincense, ingerindo de manhã, olhem, enxaquecas crónicas, ingerir uma gotinha ou aplicar uma gotinha de Copaíba no céu da boca é muito bom. Tudo o que seja processos inflamatórios, a Copaíba é muito boa. Por isso, só verem aqui, olhem, estava aqui a ver se me ia aparecer. Aqui em termos das ofertas que temos, então temos no kit top 10 5 ml temos o Diplo, o Aroma Touch também temos o Diplo e no kit Home então temos a oferta do Roll-On e do Copaíba, ok?
Por isso façam um bocadinho as contas, vejam o que é que vos faz mais sentido. Em caso de dúvidas, perguntem, porque a ideia é mesmo essa, é para a vossa situação, para a vossa família. Tenho crianças pequenas, qual é que é o kit que faz mais sentido? Nós teremos aqui de avaliar a situação e perceber qual é que é o melhor, porque como eu vos estava a dizer, os preços acabam por ser semelhantes, é só aqui nós percebermos o que é que poderá fazer mais sentido para a vossa família. Okay? Eu gosto de dizer sempre isto, seja como for, sobretudo deixem as plantas entrarem na vossa vida. Experimentem, nem que seja uma gota, ok? Nem que seja uma gota, experimentem e deixem as gotas fazer magia nas vossas vidas. Experimentem, ok? Dizer que todos estes kits incluem um manual de apresentação dos óleos, vocês têm acesso a imensa informação, porque estes kits de alguma forma tornam-vos membros da doTERRA, e vocês querem dizer, membros, eu não me quero inscrever em nada, não quero saber de nada. Não, isto de ser membros não tem nada de especial, a única coisa que nós precisamos é do e-mail, mais nada. Porquê? Um e-mail e um telefone, se depois vocês quiserem estar no WhatsApp para receber o devido apoio. Isto porquê? Porque não são só os óleos que vocês levam e usam como vocês quiserem. Como vocês viram neste grupo, é essencial nós termos o apoio. Então, ao serem membros, para além de poderem comprar quando quiserem, porque não há obrigação nenhuma de compra, zero, ok? Vocês compram quando quiserem, ok? Para além de terem zero de opção de necessidade de voltar a comprar, okay? Vocês têm a possibilidade de, se assim quiserem, terem sempre 25% de desconto, ok? E isto também às vezes estamos agora a pensar, vem aí uma crise, o que é que aí vem? Pode ser também uma oportunidade de negócio, de empreendedorismo. Porquê? Porque as pessoas também, ao poderem comprar a preço de revenda, também podem fazer essa mesma revenda dos produtos, também vejam nessa forma, ok? Ou seja, vocês inscreverem-se, passam logo a comprar com esses mesmos 25% de desconto. Se o quiserem, sem obrigação nenhuma de compra, se tiverem encomendas têm, se não tiverem não têm, tem um bocadinho esta vantagem, mas ao serem membros, como eu vos estava a dizer, todos os meses, óleos de oferta, acumulam pontos que depois podem trocar por produtos grátis, bem, é top, mas na minha opinião o mais importante é este apoio que é dado, ok? Por favor, não andem à procura na net páginas online para comprar óleos. Okay? Páginas online que dá mesmo logo para comprar ali ou assim. Tentem perceber a pessoa que está por trás, falem com essa pessoa, vejam se vão ter apoio para utilizar esses mesmos óleos. Okay? E é nesse sentido que eu faço questão de dar estas aulas de Zoom, estar a falar no Instagram, gravar no YouTube, a um domingo de manhã, também não queria estar aqui, estou a brincar, claro que gosto e por isso é que aqui estou e faço com muito gosto. Mas para vos dizer o quê? Que quero que as pessoas saibam que é preciso saber utilizar os óleos. Okay? Isto é tudo muito simples, muito prático, mas vocês terem este acesso, não é? Seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja onde for, temos diferentes grupos fechados, com certeza só para quem é membro, é fundamental. Vai-vos trazer uma tranquilidade na utilização dos óleos, no acompanhamento da vossa família, que vai fazer toda a diferença na vossa vida, não é? O tal antes e depois de conhecerem a doTERRA. Por isso, agradecer muito a vossa presença, terem estado aqui deste lado, ok? Deixo também os meus contactos, se às vezes precisarem, seja por WhatsApp, seja via Instagram, também se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, assim um bocadinho mais particular naquilo que vocês precisarem, podem também dizer, e também faço atendimentos quer online, quer presenciais. Não sou da aromaterapia, sou psicóloga, não é? Tal como me apresentei no início, eu costumo dizer que faço psicologia com aroma, não é? Identifico-me como psicoaromaterapeuta, e às vezes há situações que não é só dizer é aquele óleo que precisa, não é? Ou seja, é de alguma forma perceber a vossa situação, acompanhar a vossa situação e depois vocês, já utilizando óleos, vocês com certeza comprarem o óleo que eu vos possa sugerir ou que vos faça mais sentido. Okay? Por isso também tiverem interesse em serem acompanhados em alguma situação. Olha a Conceição, boa, olha, depois se quiseres mandar, manda. Obrigada. Tirarem fotos, esquecem uma coisa que eu me esqueço, pronto, para dizer também um bocadinho estas partilhas de mim. Por isso espero que tenham gostado. Vou só aqui dizer ao pessoal, adeus ao pessoal do Instagram. Este não vai ficar gravado, por isso quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, azar. Ué, mas depois já aqui vou fechar, ok? Vai ficar isso gravado, isso sim, no nosso YouTube, que também vou dizer adeus, para depois ligarmos todos aqui as camarazinhas e dizermos adeus umas às outras.